Você já ouviu falar sobre o desprezo silencioso do narcisista patológico? Se não, nesse vídeo de hoje, preste atenção, porque eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Entre as ferramentas emocionais mais cruéis e eficazes do narcisista está o que nós chamamos de desprezo silencioso. O que é isso? É uma forma de agressão. Chamado agressão porque ela é uma forma de agressão passivo-agressiva que se manifesta não com gritos, com rumores, com gritarias, com xingamentos, mas por um silêncio, muitas vezes carregado de superioridade. É a arrogância que cala, é a arrogância que humilha, é aquela arrogância que destrói sem dizer uma palavra. Este vídeo de hoje, eu quero passar para vocês uma perspectiva clínica psicológica e explorar os 4 tipos de desprezo silencioso de um narcisista patológico, que são os mais comuns realizados por ele. Por que ele faz isso? Para dominar, para controlar, para punir, para desestabilizar emocionalmente as suas vítimas. Muito bem, dentro dessa condição, é bom lembrar que, ao compreender essa dinâmica, você poderá reconhecer quando está sendo alvo desse tipo de manipulação e, sobretudo, protegendo-se emocionalmente dos seus efeitos devastadores. O primeiro silêncio que nós podemos observar aqui é o silêncio punitivo. É a negação calculada da sua presença. Muitas vezes, essa manifestação ou essa atitude se manifesta através de uma estratégia fria e deliberada no qual o narcisista se retira emocionalmente e muitas vezes fisicamente para punir quem ousou questioná-lo, criticá-lo ou até mesmo contrariá-lo. Contrariá-lo. Imagine a cena, algo trivial, que acontece muitas vezes no dia a dia, como uma discordância por qualquer assunto, ou por qualquer ponto numa conversa, ou uma pergunta incômoda que alguém faz o narcisista desligar-se completamente. De repente ele para de responder mensagens, evita o contato visual, trata a pessoa como se ela não existisse. E essa indiferença não é casual. É uma forma calculada dele transmitir a mensagem de que a vítima ela é insignificante, indigna da sua atenção. É bom lembrar que o silêncio punitivo ele tem efeitos danosos. E é um efeito verdadeiramente devastador porque atinge um ponto muito importante, sensível no ser humano, que é a necessidade
de reconhecimento e de pertencimento. Ao ser ignorada, a vítima se sente ansiosa, a vítima se sente insegura, culpada, buscando desesperadamente, muitas vezes, reatar o vínculo e muitas vezes também acabando por ceder às exigências do narcisista e ao seu controle. Ora, por trás dessa atitude, é bom lembrarmos, está a arrogância que cala. Ou seja, o narcisista acredita que a sua presença é tão valiosa que retirá-la é a maior punição possível para a sua vítima. E para a vítima, muitas vezes, realmente parece que a sua presença é importante. Esse vínculo é importante para ela. Mas, na realidade, é o narcisista que faz com que assim seja, ou assim se perceba. E dentro desse contexto, é necessário que você, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, e que por acaso esteja passando por um momento como esse, ou lidando com pessoas como essa, você reflita e procure verdadeiramente conhecer mais sobre esse ponto. No nosso canal está cheio de informações sobre esse assunto. Eu recomendo que você veja outros vídeos falando sobre esse assunto aqui no nosso canal. Em segundo lugar, nós temos o chamado desprezo gelado. A indiferença disfarçada de normalidade. Esse segundo tipo de desprezo silencioso, ele é mais sutil, porque o desprezo gelado, nesse caso, o narcisista ele não some, ele não sai da presença daquela pessoa, ele simplesmente para de falar completamente. Ele permanece presente fisicamente, ali no lar, no recinto, naquele ambiente, mas responde de maneira básica, de maneira educada, pode até acontecer, mas exibe uma frieza que congela qualquer possibilidade de conexão emocional. Ele trata com palavras frias e a vítima, ela se sente realmente atingida por essa frieza. Essa forma de desprezo costuma causar muita confusão e ser mais confusa para quem convive com o narcisista, o esposo, a esposa, né? Os filhos, os pais. Mas afinal, por que ele está ali? Talvez até ele possa responder um bom dia, mas o tom de voz, o olhar que ele faz, a ausência de calor no comentário, nas palavras, nos gestos, revelam um afastamento proporcional e emocional profundo. É como você conversar com a parede. Já aconteceu isso com você que convive com o narcisista? Diga aqui nos comentários se acontece com você dessa forma. Essa estratégia é uma estratégia poderosa, porque gera dúvidas internas na vítima, que ela começa a pensar, será que eu não estou exagerando com ele ou com ela? Ou será que ela está normal ou ele está normal?
talvez o problema seja comigo, a vítima começa a se arguir a respeito do seu próprio comportamento, pensando que tudo aquilo está acontecendo por causa dela. Essa confusão emocional enfraquece a vítima, que começa a se culpar e tenta em vão reconquistar a atenção do narcisista ou da narcisista. Aquele afeto perdido que ela tenta buscar. Nesse processo, preste atenção o que é que acontece. Nesse processo, o narcisista reafirma a sua posição de superioridade sobre sua vítima. Sua frieza transmite uma mensagem. Sabe qual é? É a mensagem que diz: você não é digno ou digna nem da minha raiva. Você é uma pessoa irrelevante, a ponto de não despertar nenhuma emoção em mim. Essa é a mensagem que o narcisista passa. É um desprezo sutil, mas talvez o mais doloroso, que transforma o outro em um completo nada aos olhos do narcisista. E é aí que dói, porque ninguém gosta de passar por esse desprezo. Não é verdade? Agora, o terceiro tipo de desprezo é o silêncio disfarçado de paz. Ou seja, a manipulação transvestida de maturidade. Como isso acontece? Esse terceiro tipo de desprezo silencioso é emocionalmente cruel porque vem disfarçado com algo positivo. Eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais simples. A ideia de que é melhor você não discutir ou não vale a pena brigar, o narcisista assume uma postura de liderança, de superioridade, como se estivesse acima das outras pessoas, como se ele estivesse acima de qualquer conflito mundano, porque ele está no patamar muito mais elevado. Na prática, quando surge um problema ou desentendimento, ele se cala e diz: não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Encerra o assunto, deixando a vítima sozinha na sua angústia, nas suas dúvidas, procurando uma explicação para aquele comportamento. E esse silêncio não é uma estratégia de paz. Não é porque ele não queira discutir. Não é porque ele tem autocontrole e por isso ele não quer discutir. É uma arma de poder. É uma forma dele dizer: quem decide quando brigar sou eu, quando discutir sou eu. Aqui a arrogância, ela se manifesta de maneira ainda mais refinada. O narcisista se apresenta como alguém tão evoluído, emocionalmente falando, que não se envolve em dramas, reforçando aquela ideia de que o problema está sempre no outro, nunca nele. A vítima, por sua vez, fica com aquele peso do conflito, sem espaço para expressar suas dores, as suas angústias e os seus questionamentos. Isso é muito sério e é preciso ser compreendido para que seja combatido. Esse tipo de silêncio é perigoso porque ele se alimenta de uma falsa aparência de equilíbrio. A vítima pode acreditar que realmente está sendo excessiva ou emocionalmente de uma forma exagerada, por querer conversar sobre algo que incomoda
o narcisista, enquanto o narcisista mantém a pose da serenidade, do autocontrole, da superioridade, que na verdade é apenas mais uma faceta daquela máscara que ele criou. O quarto tipo é a retirada emocional e estratégica. Ou seja, o silêncio que seduz e castiga. Preste bem atenção, porque nesse quarto tipo aqui, você vai poder identificar, e é muito comum acontecer nos relacionamentos familiares, principalmente aqueles que já passaram de 2, 3, 4, 5 anos para frente. Esse quarto tipo de desprezo silencioso de uma pessoa com o transtorno de personalidade narcisista patológico, não é? É uma dança cruel de aproximação e afastamento. O narcisista retira sua atenção, o seu afeto, de maneira estratégica, para criar insegurança e criar também dependência emocional na vítima. No momento ele é atencioso, no momento ele é carinhoso, sedutor, no outro momento ele some, desaparece, esfria, ignora, sem nenhuma explicação. Faz isso como requinte de crueldade. Essa alternância entre presença e ausência, calor e frieza, cria um ciclo viciante de ansiedade e alívio na sua vítima. É como se a vítima fosse condicionada a reagir ao silêncio do narcisista. Ela se desespera, ela busca o reencontro, pede desculpa muitas vezes por erros que nem ela cometeu, e ela não cometeu. Quando finalmente recebe novamente algum afeto, ela tem a impressão de que está aliviada, ela foi perdoada. E aquele alívio é tão grande que reforça a sua dependência daquele sujeito ou daquele indivíduo. Não é? Essa forma de desprezo silencioso revela a face mais manipuladora da arrogância narcisista. O controle emocional absoluto. É como o narcisista, ele sabe exatamente o que ele quer e como se retirar e quando voltar, mantendo o outro sempre fora do equilíbrio, eternamente sedento de aprovação. Isso é muito comum nesses relacionamentos. Mas existem alguns impactos psicológicos nessa área, nessa condição do desprezo silencioso. Porque todas as suas formas aqui apresentadas é mais do que uma simples atitude. O desprezo silencioso, em todas as formas, é mais do que uma simples atitude. É mais do que uma simples atitude. É uma violência emocional. O silêncio nesse contexto, ele fala. E fala muito alto, porque ele comunica algumas posições que você precisa entender. Por exemplo, ele comunica que você não merece nem minha raiva. Ele comunica também que você é tão inferior na minha presença e que a minha presença já é um favor que eu estou fazendo a você. Representa também ou comunica que ele diz: eu sou quem decide quando você existe ou quando não existe
na minha vida. Tudo isso leva a uma mensagem implícita que corrói a autoestima da sua vítima, aumenta a ansiedade e gera um estado permanente de alerta na sua vítima. Porque ela passa a se auto-observar, preste bem atenção nisso que é muito importante, ela passa a se auto-observar excessivamente, obsessivamente, tentando não errar para evitar o próximo silêncio punitivo do narcisista e o próximo afastamento inesperado que pode acontecer em qualquer momento. É como se andar com um narcisista fosse como andar pisando em ovos. Com o tempo, esse ciclo de punição e recompensa emocional destrói a autoconfiança da sua vítima, reforça a dependência afetiva, tornando ainda mais difícil romper com a relação abusiva que ela está sofrendo ou que ele está sofrendo. Por que o narcisista escolhe o silêncio como arma? Do ponto de vista psicológico, o narcisista patológico ele vive uma estrutura interna frágil. Apesar da aparência de força, de vigor, ele depende do controle externo para manter uma autoimagem inflada. Nós já aprendemos isso e se você quiser se aprofundar, nós temos vídeos aqui no nosso canal falando sobre esse assunto. O silêncio é uma ferramenta poderosa porque permite controlar o outro sem expor a vulnerabilidade, sem perder o poder com as palavras ou que as palavras possam revelar. Além disso, o silêncio permite ao narcisista preservar sua imagem de superioridade, né? Porque quem cala muitas vezes parece ser mais maduro, mais estável, mais inteligente aos olhos de quem não se cala. Então, eu creio que os pontos aqui levantados são suficientes para que nós compreendamos o significado do silêncio do narcisista e as suas características. E eu lhe digo aqui, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, maratone nossos vídeos, divulgue para outras pessoas que precisam ouvir, conhecer, para poder se defender, para poder crescer na sua condição emocional, psicológica, né? E que também reative a sua autoestima, que é muito importante nesses casos, tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.